estruturo uma situação, eu penso qual vai ser o papel do aluno, o que é que eu espero do aluno na resolução daquela situação. Todo planejamento é uma antecipação. Tudo aquilo que eu planejo imaginando como o meu aluno vai responder. Então, além das cláusulas, das regras, o contrato didático diz da expectativa em relação ao saber que um e outro parceiro tem. Então, em relação ao saber e ao outro parceiro, quais as expectativas que eu, professor, tenho em relação ao meu aluno no momento em que eu coloco um determinado problema? Então, eu posso até dizer, eu vou colocar esse problema, mas eu vou colocar que é mesmo para provocar, porque eu sei que eles não vão conseguir resolver. Então, na verdade, o bom ensino seria aquele em que, uma vez que os meus alunos já saibam resolver lá as equações de primeiro grau, eu coloque uma situação tal que com uma equação apenas esse aluno não consiga resolver. E aí ele precise montar, estruturar um sistema de equações. Então, todas as vezes em que eu crio uma nova situação, um novo contrato se institui aí, novas cláusulas vão ser negociadas, uma nova expectativa eu tenho em relação àqueles alunos. Desde que a expectativa seja, desde uma expectativa que pode ser, por exemplo, eu vou colocar esse problema porque eles não vão conseguir resolver com os esquemas que eles já possuem, com os conhecimentos prévios que eles já têm. Isso implica dizer que na interação com esse conhecimento, com essa situação que é absolutamente nova para eles vão lançar mão de conhecimentos anteriores que eles já têm, levantar hipóteses sobre esse novo conhecimento, testar essas hipóteses para ver se elas dão certo, para poder construir esse novo saber, construir uma representação mental desse novo saber que eu estou trazendo aqui para a sala de aula. Então, as negociações, as regras, as cláusulas que vão gerir essa situação, as expectativas que eu, professor, tenho em relação ao aluno, que o aluno tem em relação a mim, e que ambos temos em relação ao próprio saber. O aluno tem uma expectativa em relação ao saber. Quando ele diz, por exemplo, física é difícil, trigonometria é difícil, ou então, matrizes é ótimo, é um assunto super fácil. Então, os alunos também têm uma expectativa em relação ao saber. E isso vai fazer com que eles entrem de uma forma ou de outra naquela situação proposta pelo professor. Então, as cláusulas, as regras, as expectativas, em virtude dessas expectativas, a divisão de responsabilidade, o que é que cabe a mim como professor, o que é que cabe a você como estudante, frente àquela situação que eu coloquei ali. Então, eu posso explicitar algumas normas, né? Vocês vão resolver em par, depois vocês vão informar para os outros grupos, para as outras duplas, como é que vocês resolveram. Eu posso explicitar algumas coisas, mas a dinâmica ali daquela situação entre os pares é uma dinâmica que é implícita. Cada par vai construir uma forma própria, uma forma sua de resolver aquela dada situação. Então, eles podem dizer, não, a gente vai resolvendo e vai anotando aqui. Ou então, eles discutem tudo e, no fim, eles sistematizam. Então, eu tenho aí, voltando, as cláusulas, as expectativas sobre o papel de cada um, a divisão de responsabilidades, o que cabe a mim como professor, o que cabe a você como aluno em relação a esse saber, e as negociações. Como nós vamos negociar essa situação para que vocês tomem essa situação para si e comecem, mergulhem nela e comecem a resolvê-la. Então, ao falar de contrato didático, nós falamos nessas 4 coisas. Nós falamos nas regras, nas cláusulas,
dessa, dessa situação que vai ser posta aí. Essas regras, elas vão ser negociadas explícita ou implicitamente entre professor e alunos, mas elas vão ser negociadas entre professor e aluno em relação ao saber. Lembre-se que o contrato didático sempre tem um saber, ele parte do saber. Então, quando a gente fala só da relação professor-aluno, a gente está falando aí da relação pedagógica. Quando a gente fala da relação professor-aluno-saber, a gente está falando da relação didática. E o contrato didático, ele fundamentalmente pressupõe a ideia de uma relação triangular. Então, voltando, eu tenho uma determinada situação, meio, uma situação proposta ali, criado um meio didático, né? Então, uma determinada situação, uma situação fundamental, uma situação de ensino, nessa situação, o saber está aparecendo ali de uma determinada forma, eu vou negociar com os meus alunos a entrada nessa situação e negociar com eles de tal forma que eles façam a devolução, que eles aceitem essa situação como sendo uma situação, como sendo um compromisso deles, o de resolver, o de dar conta dessa situação. Então, eu negocio com eles o que eles vão ter que fazer ali. Negociação essa que tem aspectos explícitos, mas que a maior parte dos aspectos é implícitos. No momento em que eu negocio o que eles vão ter que fazer ali, existe uma divisão de responsabilidades, o que cabe a eles, o que cabe a mim. Existe uma expectativa, o que é que eu espero que o meu aluno faça, como eu espero que esse meu aluno vai resolver e como o meu aluno espera que eu me porte. Tanto que eu posso, vou dar um exemplo, eu lanço uma determinada situação. Aí os alunos dizem, professora, eu não entendi nada, vem aqui explicar. Não, vou explicar não. Os 20 primeiros minutos, vocês vão mergulhar aí nisso sem nenhuma orientação minha. Depois, eu vou passar em cada grupo para ver como é que vocês estão resolvendo. Eu estou aí enunciando essa divisão de responsabilidades. Então, eu estou aqui no meu canto, os 20 primeiros minutos. Nos 20 primeiros minutos, você vai ficar sozinho ali com sua dupla, trabalhando naquilo. Aí um coleguinha vira para o da outra dupla e diz assim, como é que vocês estão fazendo? Eu digo, opa, gente, não, cada um só vai ficar na sua dupla. Mas a senhora não falou que as duplas não podiam se comunicar. Não, mas não pode. Se pudesse comunicar, vocês iam fazer tudo juntos. Eu não disse que era em dupla só. Então, vejam, esse contrato, ele é sempre quebrado e renegociado. Sobretudo, e ele vai ser muitas vezes quebrado e renegociado justamente pelo fato de que essas expectativas e essas regras, elas não são todas explicitadas. Elas não podem ser explicitadas porque não se consegue explicitar. Não é meramente por uma questão intencional de, eu não vou dizer isso a eles. É porque é impossível você enunciar todas as regras de contrato. Porque muitas delas estão relacionadas a expectativas implícitas. Eu posso, de repente, por exemplo, ter uma regra que eu vou dividir a turma em dupla, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um aluno mais forte com um aluno que eu considero mais fraco. Veja aí, expectativa de contrato. Isso remete à ideia de contrato diferencial, que é aquela ideia de que o professor não tem uma mesma expectativa em relação a diferentes alunos, e ele, embora diga que ele trata todos os alunos igual em relação ao saber, que ele olha para todos os alunos igual em relação ao saber, isso não é verdade. Isso você vê muitas vezes no momento da correção de uma avaliação. Então, aquele aluno que o professor tem uma expectativa positiva, ele vai dizer, vou dizer o nome dos meus alunos aqui, que eu sei que estão aqui. Então, Bruno é muito inteligente, ele botou resposta fraca essa, mas eu acho que ele quis dizer isso, isso e isso, não deve ter dado muito tempo. E um outro aluno que eu não tenho uma expectativa muito boa, eu vou dizer o nome de Kessia, só brincando, porque Kessia eu tenho as maiores expectativas, mas se eu acho que Kessia não é uma boa aluna, e Kessia responde exatamente do mesmo jeito que Bruno, aí eu faço, mas
Tá vendo? Não presta atenção em nada, não leva nada a sério. Eu vou lá e corto. Então, o mesmo tipo de resposta, eu atuo de uma forma diferente com aquele aluno que eu tenho uma expectativa positiva e com o aluno que eu tenho uma expectativa negativa. Isso é completamente inconsciente, implícito. A não ser que o professor queira marcar um aluno, ele não faz isso conscientemente. Por isso que não se pode explicitar tudo que vai no contrato. Mas aí, tomando aquele exemplo que eu dei, no momento em que eu pego e eu resolvo, essa é uma decisão minha. A minha decisão é, eu vou pegar um aluno mais forte com um aluno mais fraco e colocar ali, né? Para fazer as duplas. Aí gente, vamos dividir a turma em dupla. Ah, eu quero com fulano, eu quero com... Não, fui eu que escolhi as duplas. Então, vai ser Kessia com Bruno, Elisa com Leandro. Quando eu começo, aí eu vou dividindo o grupo, né? Tem ali uma expectativa implícita, que é o aluno mais forte pode ajudar aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu não enunciei isso daí. Isso é uma cláusula que está lá implícita no contrato. Mas, de repente, alguém diz, professor, eu já vi que a senhora está botando quem só tira nota boa junto com quem só tira nota ruim. Né? Então, às vezes, alguns alunos percebem, e aí eles enunciam uma regra de contrato que estava lá implícita. Essa regra implícita pode ser intencionalmente, como nesse exemplo que eu usei agora, ou pode ser sem nem eu mesmo, como professor, ter clareza disso. Aí eu vou falar de alguns mitos, eu gosto muito de falar isso. O melhor contrato didático é aquele em que as regras são mais explicitadas? Em hipótese nenhuma. Até porque não existe um contrato didático onde as regras sejam 100% explicitáveis. O bom ensino é aquele ensino que vai fazer, que vai criar situações que sejam oportunizadoras, possibilitadoras da construção do conhecimento pelo aluno. Esse é o bom ensino. O bom contrato seria aquele contrato que faz com que esse meio, com que a interação entre o aluno e o meio seja a interação mais proveitosa possível, possibilitando a construção do conhecimento. Mas eu não tenho controle sobre o contrato didático total. Eu tenho um controle apenas parcial, no momento em que eu faço determinadas escolhas didáticas. Né? Tanto a gente tem aí estudos sobre decisões didáticas, e a gente tem Tony Regi, que foi meu aluno que defendeu em dezembro do ano passado, tentando estabelecer aí relações entre contrato didático e as decisões didáticas. Em que medida o contrato didático influencia as decisões didáticas do professor, e as decisões didáticas do professor fazem com que o contrato seja negociado de tal ou de qual forma. Outra ideia, que é um outro mito também. O bom contrato é aquele que não provoca rupturas, é aquele que não tem rupturas. Mito de novo. Não existe um contrato que não tenha rupturas. Muito pelo contrário, um contrato que não se rompe, ele pode ser um contrato de uma rigidez tal que ele não dá conta da própria dinâmica da sala de aula. Porque a dinâmica da sala de aula é uma dinâmica em que o improvável também acontece. Por mais que eu seja conhecedora da minha turma, nem todas as minhas expectativas vão ser cumpridas. E é aí que reside o replanejar. É aí que eu pego aquele meu planejamento e digo, olha, eu pensei, mas não deu certo, não. Ou então, eu pensei isso para 2 aulas, eu já estou na 3ª aula e não consegui vencer ainda. Então, o planejamento é uma antecipação. O planejamento é a semente do contrato didático. O planejamento é o local onde as expectativas aparecem ali. Mas essas expectativas nem sempre vão se cumprir. E eu, como professora, posso, inclusive, induzir uma ruptura de contrato como um elemento importante para dar a dinâmica, para dar a mexida naquela turma e ter um salto qualitativo. Existem textos, existem reflexões que dizem exatamente os momentos de aprendizagem são momentos de ruptura de contrato. São aqueles momentos em que
muitas vezes há um salto qualitativo. Quando eu coloco uma situação, né? Então, uma das expectativas em relação ao ensino ao saber e aos alunos o professor coloca problemas na sala de aula ou numa avaliação que os alunos tenham ferramentas cognitivas capazes de dar conta de resolver aquele problema. É inaceitável um professor colocar numa prova um determinado problema que os alunos não consigam resolver. Colocar numa prova um problema que ele nunca deu antes. Mas aí, muitas vezes, é nesse momento em que os grandes saltos qualitativos acontecem. Quando eu, por exemplo, intencionalmente, como professora, coloco uma determinada situação que a gente não viu em sala de aula. Eu coloco essa situação, os alunos se deparam com aquela situação é uma situação que nunca apareceu na sala de aula, logo, é uma ruptura de contrato, porque o que permeia o contrato didático é exatamente o que eu falei. O professor não coloca no momento de avaliação algo que ele não tenha trabalhado em sala de aula. E aí, houve uma ruptura de contrato. Alguém vai gritar lá. Ei, professor, isso daqui o senhor não ensinou, não. O senhor só ensinou com X, o senhor não ensinou com Y, não.